Boa tarde, 27 de maio de 2019, aula de Embriologia Geral, GSA 107, para as turmas 12A e 20A da Biologia. O assunto hoje são métodos contraceptivos. Então eu gostaria de começar conversando sobre os métodos comportamentais. Não vou começar exatamente na ordem que está aqui não, tá? Vou começar então falando primeiro sobre, talvez o mais famoso dos comportamentais, que é a tabelinha. Tabelinha também é chamada de método rítmico, porque envolve os ritmos do ciclo feminino e é chamado também de Ogino Knaus, que são dois caras que descobriram e desenvolveram o método. Bem, como é que funciona essa história desse método? Esse método ele é baseado no nosso período menstrual. Então, o que a gente faz? Os caras descobriram o seguinte, uma coisa que eu já falei com vocês, que o ciclo feminino médio tem 28 dias. E que a parte final do ciclo, que é aquela parte chamada fase secretória, ela é fixa. Ela dura exatamente 14 dias. Bem, qual que foi a ideia dos caras? Se ela dura 14 dias, eu consigo então ter um bom prognóstico do ciclo da menina, porque a parte final é fixa. Como assim? Se a menina tiver, por exemplo, uma parte final, se ela tiver um ciclo de 30, você vai tirar 14 dias de 30 e o período fértil dela, 16º. Dia fértil dela, o dia da ovulação, 16º. Se ela tiver 28, você tira 14, então o dia fértil dela, o 14º para o 15º. Se ela tiver de 24, você tira 14, o dia fértil dela no 10º dia. Tá? Bem, outra coisa, então essa é a primeira informação que eles tomaram para fazer isso. Outra coisa que eles tomaram, a gente tem que saber o período de viabilidade, ou seja, por quanto tempo os espermatozoides e o ovócito 2, o gameta feminino, ficam vivos. Então o gameta feminino fica vivo um dia só. Então você viria mais ou menos, então do vamos pegar esse ciclo de 28, a ovulação seria no 14º. Portanto, esse gameta feminino estaria vivo até o 15º dia, sem problema. Tá? Agora, o problema é a presença de gametas masculinos no interior do útero. Esses gametas masculinos, em média, veja bem, eu estou falando em média, eles vivem 80 horas no interior do trato genital feminino. Mas números médios não me interessam. Por quê? Porque eu saber que a maioria morreu com 80 horas e eu subtrair só 80 horas daqui, vamos colocar então 80 horas para cá, tá? Ou seja, 3 dias e 8 horas. Se eu subtrair 80 horas para cá, eu ainda assim vou ter problemas, porque uma minoria permanece viva mais do que isso. Então, quanto tempo que a gente faria para a gente ter uma segurança maior? Então, existem alguns métodos. O mais comum é você pegar aqui 5 dias para cá e 5 dias para cá, tá? Então você pegaria, na verdade, 5 dias antes do dia fértil e, considerando o dia fértil, mais 5 dias, tá certo? Então você teria um total de 10 dias sem ter relações sexuais, ou se tiver relações sexuais, vai ter as relações sexuais protegidas por um preservativo, por exemplo, tá? Bem, essa é a forma mais segura do método. A outra forma do método é baseada em você deixar só uma semana, ou seja, você colocaria 4 dias antes, 3 dias depois, tá? Você deve estar se perguntando, mas é só um dia depois, por que eu vou colocar 3 dias ou 4 dias depois? Para você ter aquele jogo de cintura, porque o ciclo feminino, ele varia
de mês para muita gente, ou ocasionalmente para a maioria das meninas. Então você colocando alguns dias depois, você fica um pouco mais tranquilo, tá? Então o método, em teoria, funciona muito bem, mas na prática o nível de erro do método está em torno de 20%. 20% se a gente considerar que a chance de gravidez por ciclo, por 100 mulheres, está em torno de 25%, ou seja, 25% de chance de você ficar grávida em cada ciclo no total de um ano, tá? Então, não funciona. Não vai funcionar. Está muito próximo, o nível de erro é altíssimo. A gente precisa de níveis de erro próximos de zero, ou seja, erro nenhum. Se você está tendo um método contraceptivo, é porque você não quer engravidar. E qual que é o grande problema do método da tabelinha? É que essas alterações, muitas vezes elas são muito grandes. Não são só, eu tinha que menstruar hoje, vou menstruar amanhã. Ou eu tinha que ter meu dia fértil hoje, vou ter meu dia fértil amanhã, ou tive ontem. Muitas vezes essas alterações envolvem mais de uma semana. E quando envolvem essas alterações, como essas alterações são maiores, a chance de você errar na sua padronização é grande. Agora, se você tem um ciclo mais frequente, se você está seguindo pelo aplicativo, se você está acompanhando direitinho, você tem uma boa previsibilidade, tá? Cada vez maior à medida que o tempo for passando. Mas isso não é certeza. Você pode ter o seu ciclo certinho durante 10 anos e de um dia para o outro o seu ciclo mudar. Quais são as razões? Uma doença, um estresse, tá? Um ambiente novo que você mudou, qualquer coisa. Inclusive o ambiente novo é causa de estresse, né? Então qualquer coisa, e às vezes coisas que você não consegue definir, podem causar essa alteração. E aí é uma alteração que é imprevisível. Eu estou meio gripada, meu ciclo vai mudar. Nem sempre. Fiquei doente esse mês, estou deprimida, meu ciclo vai mudar. Nem sempre, tá? Então tudo isso torna esse método extremamente falho e um método que não deve ser adotado. Muita gente faz isso, muita gente usa, né? Tem gente aí que é evangélico e tem gente que é católico, acaba usando esse método porque eles indicam esse método como forma de contracepção, tá? Existe uma conversa aí de pessoas assim que acham que, primeiro, você não deve ter relação sexual antes do casamento, tá? Que é fora da nossa realidade hoje. Segundo, se você tiver essas relações, a única forma de você evitar essas relações, você evitar a gravidez, é usar o método da tabelinha. Ou você já é casada, você não deve, segundo eles, usar a pílula, tá? O motivo de você não usar a pílula, ninguém sabe, porque a pílula não é algo do demônio, não é isso? Então não deveria ter problema de você usar a pílula. É um medicamento como outro qualquer. Mas segundo a cabeça dos caras lá, isso faz mal, isso está errado com os preceitos religiosos. E portanto você deveria seguir o método da tabelinha. Não dá certo, tá? Então é um método que deve ser abolido. Não faça, tá? Se você quiser fazer, até se você quiser fazer, faça em consórcio com outro método. Por exemplo, se você faz tabelinha junto com o uso do preservativo, muito melhor, tá? Agora só a tabelinha não funciona. Sua pergunta? Durante a menstruação as chances são zero? Zero. Você está menstruando, chance zero. É o período que a gente fala mais seguro de todos, absolutamente seguro. Por quê? Porque vocês não tem nada ali, você tem uma informação do seu organismo que você está numa parte do ciclo onde não tem ovulação. Então você pode ter sem nenhum problema. O problema é que muita gente fica incomodada de ter relação sexual quando está menstruado. Pronto. Tá? Agora, óbvio, se você conhece o seu ciclo, você sabe quando, se você está
acompanhando o seu ciclo, acompanhando as informações que o seu organismo dá, e são muitas, tá? Aí você consegue, mesmo fora do período menstrual, ter uma relação sexual e ir para casa mais tranquila, porque você está longe do seu período fértil, tá? Óbvio que isso, como eu disse, tem que reafirmar mais uma vez, tem que tomar cuidado, porque as coisas podem se alterar de uma forma imprevisível, tá bom? Ok? Então esse é o primeiro dos métodos, certo? O outro método, vou pela ordem aqui, tá? Mais conhecido é o método do coito interrompido. Esse é uma tragédia total. O que é o coito interrompido? É o cara ejacular fora. O cara penetra, né? Tem a relação sexual dele ali, e no momento que ele vai ter o orgasmo, que ele vai ejacular, ele retira o pênis e goza fora, tá? Isso é um problema, porque, primeiro, gotas de sêmen podem cair na vulva, e dali para a vagina é um pulinho, tá? Outra coisa que é problemática, o cara muitas vezes não sabe, os meninos sabem disso, a gente não tem uma campainha que dispara, eu vou ejacular agora. Às vezes você tem a vontade de ejacular, a vontade vem, volta, algumas vezes. Depois, de um momento para outro, vem a vontade de ejacular e você ejacula. Então o que acontece? Às vezes é imprevisível e aí o risco é grande, tá? O risco é grande de você ejacular e ejacular dentro da vagina, e aí está feita a confusão. Outro problema, lembra da história das bulboretrais, das glândulas de Cooper? Alguns espermatozoides nessa brincadeira vão ser carreados, alguns milhares de espermatozoides vão ser carreados para dentro da vagina. E aí, junto à famosa lei de Murphy, a chance de você engravidar fica enorme, tá? Tudo bem? Isso se chama coito interrompido, ok? Coito interrompido tem uma outra coisa que a gente tem que falar sempre com os alunos da gente, bater sempre na cabeça deles, tá? Aqui, quando vocês estiverem dando aula, vocês têm que ser capazes de levar essa mensagem para frente, e estiver dando aula no colégio, a mesma coisa e tal. Por quê? Porque a gente está com um problema sério que as autoridades muitas vezes não dão devida importância. Nós temos no Brasil, e no mundo todo, mas no Brasil isso está sendo muito gritante, a gente tem um enorme aumento das doenças sexualmente transmissíveis. Doenças que a gente há muitos anos não ouvia falar, porque elas simplesmente tinham diminuído uma proporção enorme na população, agora elas voltaram. E são doenças, por exemplo, que nem a gonorreia, que dá sinais visíveis, tá? E que é complicada porque se alastra mesmo, mas também a sífilis e a AIDS, que são doenças que muitas vezes a pessoa não sabe que tem. A pessoa pode ter AIDS, pode estar aqui entre a gente e não saber, ela não dá sinais que ela está doente, muitas vezes, e ela mesma muitas vezes não sabe. Ela pode, na realidade, ela pode até não estar tendo a doença em si, mas ela é HIV positiva, ela pode transmitir o vírus. Do mesmo jeito, a sífilis, que é uma doença que dá um sinal inicial, e para algumas pessoas ela é praticamente assintomática, é uma feridinha, uma coisinha assim, depois ela some, permanece incubada durante 2, 3 anos, e aí, nesse período, a pessoa está passando a doença para os outros. Só depois desse período que ela retorna, e aí causando danos em órgãos internos, inclusive podendo matar. Então tem muita gente aí que está com essas doenças e não sabe. A gente considera que a gente teve um marco muito importante na época que surgiu a AIDS. Então muita gente tomou mais cuidado nas relações sexuais, etc. Mas à medida que as pessoas foram conseguindo cuidar da doença, diminuir o número de mortes e tal, muita gente acabou achando que isso aí não existe mais. E é claro que existe, tá? Ela não diminuiu. Na realidade, a sífilis, a gonorreia e outras por aí, elas estão aumentando na população. Principalmente na população jovem, de gente que vai lá no rodeio, tem uma relação sexual com um desconhecido ou com uma desconhecida, desprotegido, tomou uma cervejinha, né? Tem relação desprotegido e aí acaba arrumando uma doença pro resto da vida. Sua pergunta? Tem algum exame geral que
Não, você tem exames que você vai poder fazer sim, tá? Exames específicos, tá? Então você pode fazer, vai fazer exames, na maioria deles sangue mesmo, tá? Para ver se você tem a prevalência de alguma dessas doenças. Instantâneos, inclusive. Instantâneos, inclusive, né? Hoje para AIDS é instantâneo, é super rápido de fazer, você faz na hora, tem em 2 minutos você tem o resultado ali com uma certeza grande, tá? E até, Gabriel, o problema hoje, claro que a AIDS se configura num enorme problema, certo? Mas a gente tem que lembrar de outras doenças como essas que eu falei aí, que são doenças que você falar, não, fulano de tal está com gonorreia, serve até de piada, porque isso é uma coisa que sumiu até no linguajar da gente, né? Gonorreia, sífilis, a gente pensa sempre que eram doenças o quê? Antes de 1950, antes disso, mas hoje você tem, em alguns lugares, acredito, levantamentos dizendo que entre 20% e 30% dos jovens têm sífilis. Agora vocês imaginam bem, nós temos aqui, sei lá, mais de 50 pessoas, você teria 10 pessoas com sífilis. Imagina. É uma coisa extremamente complicada, extremamente danosa para a saúde. Tá? Tudo bem? Bem, então, coisa interrompida é esse. Agora vamos falar sobre temperatura basal, tá? O que acontece? A temperatura basal é aquela temperatura que é tirada de manhã cedo enquanto você ainda está na cama. É a temperatura de funcionamento do seu corpo em repouso, tá? Bem, um pouco antes de você ter o seu dia fértil, essa temperatura basal ela vai aumentar, tá? Então assim, saúde, algumas horas antes ela vai se elevar. Essa elevação é uma elevação muito pequena, tá? Em torno de 0,3 a 0,5 graus, tá? É muito pequeno. Esse método é complicado porque ele envolve duas coisas. Primeiro, você vai tirar a temperatura basal no seu dia fértil. Ela vai aumentar no seu dia fértil. Concorda? Você vai ovocitar hoje à tarde. De manhã cedo, quando você acorda e tira a temperatura, ela está mais elevada, meio grau. O que acontece? E a relação sexual desprotegida que você teve ontem? Pois é, já era, né? Então assim, você vai saber em cima do dia. Então, muitas vezes ela não vai servir, ela vai servir para aquele dia. Agora, aumente de temperatura de 0,3, 0,5 é extremamente complicado de você tirar, não é? Porque você dormiu de cobertor nesse friozinho, sua temperatura naturalmente vai ficar um pouco mais quente. Você dormiu descoberto, sua temperatura normalmente vai ficar um pouco mais fria. Você não pode sair da cama para pegar o termômetro, porque você se levantou, já era a temperatura basal. Sem contar que a temperatura tem que ser tirada ou via anal ou via vaginal. Tá vendo? Então é extremamente complicado de você saber. Funciona? Tem gente que faz? Tem gente que faz. Mas na maioria dos casos, os erros são tão grandes que funciona quase como uma informação para vocês, porque é um método muito complicado de você estar seguindo. Outra coisa, tem o erro do aparelho também. Não é verdade? Eu outro dia, lá em casa, eu comprei um termômetro digital, daquele que aponta, sabe? Então aquilo é uma beleza, mas é aquele negócio. Se você pegar e colocar na testa da merige aqui, ó, dá 36,5. Você desliga, liga de volta, põe de novo, 36 graus. Você liga de novo, desliga, liga de novo, põe, 37 graus, tá vendo? Então ele varia um pouco, é normal do aparelho. A gente não tem, esses termômetros que a gente tem não são instrumentos de uso doméstico, não são de grande precisão. Então também tem o erro do aparelho. Então fica difícil você estar seguindo esse método da temperatura basal, tá? Próximo método, o método do muco cervical. Lembra que eu contei para vocês? Um pouco antes do seu dia fértil, lá pelo 9º dia mais ou menos, o muco cervical, ele ganha água por causa do aumento do estrógeno, e aí ele fica mais aquoso e vai escorrer. Vai dar um pouquinho de muco na calcinha. Ou
Como é que você consegue saber disso? Além das marcas na calcinha, saúde. Você vai pegar, introduzir seu dedinho lá na vagina, vai tirar um pouco de muco. Se você estiver na fase secretória ou na fase proliferativa, o muco vai estar durinho, como se fosse um catarrinho. Vai estar inclusive esbranquiçado. Então, se você pegar e tentar abrir, ele vai arrebentar. Se for nesse dia do 9º ao 16º dia, você vai conseguir abri-lo até uns 2 centímetros assim, ó, fazer um filamento, um fiozinho. Tá? Então, porque tem essa modificação ao longo do dia fértil, tá? Perto do dia fértil, devido ao ganho da água. Agora, tem um problema desse método. Esse método pode criar uma certa confusão com o corrimento que muitas meninas têm. Tá? Então, se você tem um corrimento, se você está com alguma inflamação, alguma coisa assim, que às vezes inclusive passa desapercebido, o seu muco vai ficar alterado. E aí você vai ter dificuldade em saber o que está acontecendo. Tá? Bem, óbvio que à medida que você vai conhecendo o seu corpo, que você vai se tocando, que você vai experimentando, vai vendo, a chance de erro é menor. Tá? Mas ainda assim há uma possibilidade de erro. Antes de falar desse, eu quero falar desse aqui, ó, a amenorreia da lactação. A menina que teve bebê, a puérpera que a gente fala, né? Bebê recentemente, está amamentando. Essa menina, ela tem uma chance menor de ficar grávida. Só que essa chance está em torno de 20 a 30% menos. Tá? Por quê? Por causa do nível, principalmente de prolactina, que vai bloquear a progesterona e outros hormônios que vão preparar para a gravidez. Então, esse hormônio, a prolactina, que faz a produção do leite, ela vai naturalmente bloquear os outros hormônios do ciclo, e aí você vai ter uma diminuição de 20 a 30%. Mas garanto para vocês, se você perguntar aí na sua família, tias, avós, né, você vai ver que algumas ficaram grávidas durante a amamentação. Por quê? Porque não é um método totalmente garantido, há só uma diminuição. A gente chama de amenorreia. Amenorreia, quer dizer não, menorreia, menstruação. Então a menina, enquanto está amamentando, ela não vai menstruar, tá? O ciclo dela vai parar, tá? Agora, indícios. A menina está nesse ciclo, essa parte da vida dela, amamentando. Só leite do peito, tá? Então ela tem que só, nesses 6 primeiros meses pelo menos, dar só peito. Senão avacalha o sistema dela lá. Então ela tem que dar peito para a criança, sempre amamentar a criança no peito e ficar de olho. Ó, eu estou cuidando do bebê e eu menstruei. Opa, então eu estou fora disso aqui. Então ela tem que olhar os indícios que ela tem do corpo dela, tá? E óbvio, procurar se proteger. O que se faz para se proteger nessa época? Relação sexual, principalmente durante esses 40 dias, que o pessoal costumeiramente chama de resguardo, relação sexual com camisinha, tá? Ou, preferencialmente, nem ter relação sexual nesses 40 dias, porque o útero está retornando, está tudo machucado, seja parto normal ou seja cesariana. Então, assim, tem que ter cuidado. Então, melhor não ter relação sexual. Se tiver, usa camisinha para ter uma garantia maior, tá? Bem, então é a tal da amenorreia da lactação. O que aconteceu com essa amenorreia? Para garantir que você vai ter uma tranquilidade maior, foi inventado lá ainda na década de 70 as tais das mini pílulas. O que são mini pílulas? Na época eram pílulas só de progesterona com nível baixo de hormônio, baixa concentração. Então o que a mini pílula fazia? Ela supria esse problema, ela resolvia esses outros, vamos dizer, 70% de chance que você tinha de ficar grávida. Então as meninas estavam grávidas, estavam amamentando, a amenorreia da lactação, para dar uma garantia maior, mini pílula, tá? É o que se faz ainda hoje, tá? Você vai tomar uma pílula com a baixa concentração de hormônio para dar uma progestínica, para que não saia no leite, que não dá efeito colateral, etc, para você conseguir passar por essa fase. Quem levantou a mão de novo? Fala. Se engravidar... Esqueci seu nome. Vitória. Só a Vitória que está aqui, gente? É?
Vitória, tá de parabéns, viu? Também você é a única que não sabe, né? O pessoal sabe tudo, não pergunta nada. Pode perguntar, Vitória, quantas vezes você quiser. Quando a menina engravida, amamentando, ela precisa parar de amamentar? Como é que é? Se a menina tá amamentando. Não. Ela tá amamentando, engravidou? Não precisa parar não, nenhum problema. Tá? Não vai afetar em nada não. Tá? Mas é extremamente complicado. Você imagina, seu corpo está retornando ao normal. Vai levar meses para chegar no normal. No meio você, pum! Engravidou de novo, começa tudo de novo. Tá? Então é extremamente complicado. Tá? Algum comentário aí? Algum problema? Oi? Pode falar. Na hora que ela falou sobre engravidar já amamentando, aí Sim. eu tô pensando, tipo, mano, o corpo não aguenta não. Olha, se você for olhar, perguntar para sua avó, você vai ver que aconteceu com ela. Aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, era coisa super comum. E vou te contar uma coisa. Aqui, ó, vou te contar uma coisa. Quem tem um filho pequeno sabe o trampo que dá. Agora você imagina, você vai ter um com 1 ano e pouquinho e o outro recém-nascido. Ninguém merece. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe o que acontece? Normalmente, a gente vê o mundo pelas nossas lentes. Claro que no mundo que você vive aqui, com as suas amigas, seus amigos, etc., as pessoas daqui, dessa condição que a gente tem, não acontece, é muito, muito, muito raro. É só se for realmente uma bobeira enorme da pessoa. Tá? Então não acontece. Mas se você for lá fora, hoje em dia, é super comum. Chega menina lá fora que não sabe, você fala, não é possível. A menina não sabe nem como fica grávida. Você vai falar, isso não existe. 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 Existe e não são poucas não. Tá? Então a menina nem sabe. Eu tive uma relação sexual e fiquei grávida. Ela não sabe. Ela não sabe que, muitas delas não sabem que a relação sexual leva à gravidez. Claro que isso é um caso extremo, mas isso acontece. Tá? E como a gente não sabe o dia de amanhã da gente, eu, por exemplo, eu tive uma experiência bacana quando eu estava fazendo. Eu sempre achei que eu não tinha condição de dar aula, nem paciência para dar aula. Então eu queria mexer com pesquisa. Então eu fiz o meu mestrado. Quando eu terminei o meu mestrado, estava terminando, a bolsa fez o favor de terminar antes do mestrado, sabe, né? Aí eu fiquei tendo que ir terminar o mestrado e sem bolsa. Aí eu arrumei umas aulas para dar numa região periférica, bem periferia mesmo, de Belo Horizonte. Aí que você vê dentro de uma cidade onde você acha que todo mundo tem informação, aí que você vê o quanto que as pessoas têm pouca informação. E o quanto que a gente se torna importante num ambiente desse. É tão bacana porque você vê que na realidade, aí as pessoas são muito mais gratas pelo trabalho que você faz do que muitos lugares que a gente tem aí, que as pessoas teriam condição, entendeu? Então assim, é bacana. Então é uma experiência que a gente não sabe, de repente cai no colo da gente. Então a gente tem que saber que esse tipo de coisa, eu sempre gosto de falar, que esse assunto é o assunto mais importante do curso. Porque eu posso falar várias coisas aqui sobre embrião trilaminar. Você fala assim, eu vou usar isso na faculdade algum dia, pronto. Tá? Ou vou usar para dar uma aula algum dia, pronto. Mas, isso aqui, você já sai com ele daqui. Já sai querendo usar ou não. Pelo menos o professor te alertou que isso acontece. Você não deve fazer coito interrompido. Se você está fazendo coito interrompido, pare. Porque o risco de você engravidar é enorme. Tá? Se você está fazendo método da tabelinha, pare. Porque o risco de você engravidar é enorme. Então assim, você tem que saber disso. E aí, se engravidar, pelo menos vai engravidar de forma consciente. Olha, dei aquela bobeira, quis arriscar e aconteceu. Tá? O pior ou o melhor, vamos dizer assim, tá? Ok? Bem, agora, existe uma forma. Qual é a vantagem do método comportamental? Até agora eu só falei de problema, né? Mas tem vantagem. A vantagem é custo zero, não é? A vantagem é você não ter, botar hormônio ou outras substâncias para dentro do seu corpo, tá? A vantagem é que você vai ter uma participação maior do seu parceiro. Então você vai ter esse comprometimento do casal. O casal fica mais unido por causa desses métodos. Agora,
existe um método que une o sintotérmico. O que é o sintotérmico? É a união do muco cervical, do Billings, mais da tabelinha, mais da temperatura basal, pelo menos, tá? E outras informações do seu organismo. Então você pode tentar unir todos os três, pelo menos, para você ter um nível maior de informações e assim evitar uma gravidez, tá? Estão vendo? União só de métodos comportamentais. Óbvio que a chance de você ficar grávida assim é muito menor, já que você está usando 3 métodos ao mesmo tempo. Agora, ainda assim, o nível de gravidez nesses métodos comportamentais a gente não pode comparar com os métodos que eu vou contar aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, método comportamental pode. Se usar consociado com outro, melhor ainda. Dependendo do seu caso ou da sua opção, é o que você tem. Agora, se você for usar, se tiver como opção ou tiver como única possibilidade usar o comportamental, tente pelo menos usar os 3 juntos, que aí a chance de você engravidar fica bem menor, tá? Mas se aparecer um filho aí pelo meio do caminho, não se assuste, porque esses métodos têm um nível elevado de falhas. Tudo bem? Então, nas próximas... Oi, fala, Isa. Se a mulher ela usa anticoncepcional, ela resolve parar, quanto tempo ela precisa de espera para o ciclo dela ficar naturalmente para ela começar? Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, se você parou hoje, seu ciclo já recomeça do ponto que ele está ali e você pode engravidar dentro desse mês, dentro desse próximo ciclo. A gente sempre ouvia falar isso das mães da gente, né? Tinha que ficar 3, 6 meses até aquele nível de hormônio baixar o suficiente para você ter a chance de engravidar. Hoje em dia isso não existe, tá? Uma única exceção que eu vou contar para vocês mais para frente. Então, se você parou, a chance sua de engravidar é a mesma. Aliás, até eu vou falar na aula de gêmeos, até aumenta a chance de você ter gêmeos. Tá? Então, assim, parou de tomar, e aí é o risco. Você está tomando esse mês, aí você começou a tomar remédio para rim, pronto. Aí você viu que não pode tomar junto, aí você parou de tomar seu anticoncepcional. O que acontece? Tem relação sexual esse mês? Tenha com camisinha, tá? Com certeza. Aliás, camisinha sempre que possível. Mas se é um caso desse, tenha com camisinha, use outro método para você ter uma garantia. Porque o seu ciclo imediatamente reinicia. E a chance de engravidar dentro dessa janelinha aí é enorme, tá? Ok? Tudo bem? Chamadinha para a gente seguir?